Podcast Sai da Média número 154. Cara, esse podcast, Fábio, você não vai acreditar. Ele é um podcast completamente diferente de todos os outros. Primeiro, que não tá a Paty aqui. Segundo, que ele tá lotado. A gente teve que encaixar lugar na mesa para chegar aqui. Cara, eu queria que você entendesse que nesse podcast, Fábio, a gente vai falar como que investir em pessoas gera milhões. Você vai entender, milhões de reais, né? Milhões de sei lá o quê, né? Milhões de reais. Mas esse podcast tem algumas características interessantes que eu queria que você soubesse. Mas antes de mais nada, eu quero te fazer um desafio, Fábio. Ficar até o final comigo desse podcast. Por uma razão muito simples. Esse podcast, ele tem muitas coisas especiais. Primeiro, foi assim, ó. Eu tava num treinamento de 3 dias. E nesse treinamento, pela primeira vez, a gente vendeu o livro A Arte de Falar e Fazer. Pela primeira vez. E esse livro, cada livro que a pessoa compra, viram 5 pratos de comida. Vai vendo, Fábio, olha a loucura. 5 pratos de comida. Eu falei assim, cara, quem mais... Eu dei uma ideia. Falei, quem mais doar pratos de comida vai passar o dia comigo. E aí, cara, olha que loucura. E aí, os 4 que mais doarem, e os 4 que mais doaram, só eles, sozinhos, doaram 10 mil pratos de comida. 10 mil pratos de comida. Eu ia amar, Fábio, que você nos comentários aqui já começasse assim, caraca, 10 mil, parabéns, pô. Dá uns parabéns, dá um vamos aqui embaixo dos comentários para começar. Mas eu fiz mais. Eu falei, e eu vou convidar vocês para participar de um podcast comigo. Então, hoje, nesse podcast, Five, a gente tem 4 Fives. Não vai ter, inclusive, eu nem sei se vai ter comentários do Five, porque os Five vão falar automaticamente aqui no podcast. Então, hoje, Five, é um podcast mais do que especial. É um podcast histórico. E antes de eu apresentar os nossos convidados de hoje, Five, eu preciso fazer uma pergunta. Cara, vocês saíram, 3 aqui saíram na... quarta-feira, quinta-feira para ir para um treinamento. E, de repente, na terça-feira seguinte, estava gravando um podcast Sai da Média, que provavelmente vocês já ouviram. E a Carol, ontem à noite, soube que vinha para cá, pegou o avião, veio de Santa Catarina para cá. A minha pergunta é, quando que vocês imaginavam que está gravando o podcast Sai da Média, cara? Vocês passava pela cabeça de vocês? De jeito Não. nenhum. Agora de não. jeito nenhum. Tava lá olhando direto, né? Assistindo tanto, e agora a gente que tá lá. Sensacional. Uau, uau. E eu tenho aqui, ó, para participar desse podcast, Heverton Sobrinho. Os 4 são os maiores doadores. Beleza? Simples assim. E aí eu vou apresentar cada um para vocês entenderem, mas a gente não é um bate-papo isso aqui não, Five. Isso aqui é conhecimento técnico. Como que a gente trabalha com pessoas, como que a gente trabalha desenvolvimento pessoal, como que você faz para você ter mais resultado na tua vida pessoal, na tua empresa, onde você trabalha, ou onde você é dono da tua empresa, onde você se desenvolve pessoalmente. Heverton Sobrinho. O Heverton, ele hoje é coach profissional. Ele trabalha atendendo a coach esportivo. Ele atende atletas da Itália. Então, tem cliente onde hoje, Heverton? Fala aí. Itália, Portugal, Lituânia, Estados Unidos, Brasil. Vem né? Japão por aí. Japão tá vindo. Vem cliente do Japão. E ele atendeu França. E os seus atletas, esse último ciclo de atletas, você atendeu o atleta que foi campeão de qual? Teve atleta campeão em que série, Heverton? Só para eu saber. Todas as ligas profissionais da Itália, Série B, 2 regiões da A2 e Série A italiana. Teve pelo menos um atleta campeão. E, além disso, campeonatos no Brasil também. Incrível, incrível. Tá nervoso? Tô. Dá pra ver, aqui tem o Gilberto. O Gilberto é um representante comercial, representa produtos. E ele, cara, a gente vai falar sobre isso, Gilberto. O teu salto de ser um... A gente vai falar sobre isso, né? O Gilberto, ele... Você viajou quando pra vir pro Profissão Coach ao vivo? Quando que você veio, cara? Na sexta de manhã. Na sexta de manhã. Foi. Aí participou você, sábado, domingo. Sábado, domingo. Aí no domingo à noite soube que ganhou. A noite que Passagem ganhou... tava quando pra voltar? Perdi a passagem. Não comprei ainda a volta. Perdeu a passagem também? Perdi também. Perdeu também? Perdi também. A você não, Que você veio... ótimo que vocês perderam, Não né? é, Coisa não. boa. Eu não perdi, né? A gente investiu. Exato, por É isso. Nem sabe quando é que vai voltar ainda. Não, porque Eu hoje não o sabia dia... a hora que ia acabar aqui, né? Pra não voltar. sabia. Né? Então a gente deixou. Eu falei, não vou nem Em comprar aberto. E passagem. o Gilberto, pra quem não sabe, cara, eu falava pra Paty assim, Paty, tem um Gilberto que comenta em tudo que é vídeo nosso. Às vezes 3 comentários no mesmo vídeo. E aí quando eu vi o Gilberto, ele você, Gilberto, falou, sou eu. Né? Ele não é o comentários do Five, ele é o comentário do Five em pessoa. Exato. Né? Ele é em pessoa. Que massa, parabéns, tá, cara? Como é que é a tua empresa de representação? Que empresa é? A empresa AGN Representações lá na Paraíba, né? A gente atua no estado da Paraíba. Então é eu e minha esposa.
que depois do processo do coach veio para ser sócia. Olha isso. Né, em 2021, depois que eu fiz o Master. Né? E a gente representa algumas indústrias, até multinacionais, renomadas aqui no mercado. Vai revelar segredo hoje? Porque, cara, Vamos. eu vou contar, posso contar pro Five teu resultado? Pode. Ele o Gilberto fazia parte de um clube, o Clube dos 200 mil. Ele vendia em representações 200 mil. Aí quais são os clubes que tem 200? É uma determinada indústria, né, que eu represento. Minha venda inicial era 200 mil. E aí tem os E clubes, aí, né? Aí ele tinha um clube que o ápice era 1 milhão. E aí depois, como o pessoal começou a se expandir, aí começou a ter outros clubes. Então, em 2021, eu era doido para entrar no clube. Consegui entrar, por causa do processo de coach que eu fiz e a formação. Aí tem um clube do 1 milhão, do 2, 3, aí pula para 5, 7 milhões. É o clube que vende por ano. 7 milhões, 10, era o 15... E agora o 20 milhões, que é o mais alto, né? Então você estava lá em 200 mil quando começou a praticar a gestão de pessoas, coaching, e hoje está em que clube? Hoje acabou o ano dessa indústria, que é a Unvox, né? Acabou agora, dia 31 de julho. O ano começa em agosto, termina em julho. Acabou de e terminar, agora a gente você faz conseguiu parte faturar de clube? 20 milhões. Salve de palmas, 20 milhões de faturamento. De 200 mil a 20 milhões. E já falaram, vamos explorar como é que chegou lá. Tá bom. Vamos explorar. Vou na Carol. Sensacional. Carol é líder. Ela trabalha com importação aérea. Exatamente. Rapaz, não consigo nem imaginar. Trabalhar com deve ser pepino em cima de pepino. É pra quem gosta mesmo, quem né? gosta Porque mesmo. o aéreo é completamente questão de time. A gente tem que trabalhar algumas boas soft skills bem fortes no dia a dia. Vamos falar sobre isso. A Carol, ela está representando aqui a Next. A Next foi a Next é a segunda vez que a Next, quem lembrou foi o Gilberto. O Gilberto falou, segunda vez que a Next participa aqui do podcast. A Next, que o Bruno Meurer participou, foi incrível o episódio dele, que ele falou ele contou do 0 a 1 milhão, como que ele chegou, né? E agora a Next está de novo representada agora pela Carol, que é a gerente de importação aérea. Exatamente. Cara, incrível. E tem o Wagner com a gente. Cara, o Wagner, ele tem uma barbearia na cidade dele. Fala aí, fala o nome da barbearia, fala a cidade, porque eu quero aquela barbearia lotada, que quanto mais gente lá, mais comida você vai doar. Sim, se chama Espaço Wagner César, né? A gente é um grupo lá, tem barbearia, tem barbeiros, tem tatuador. Uau! E tem a nossa equipe lá. Estamos todo mundo bem unido, bem no mesmo barco ali. Incrível. Só essa galera junta aqui, ó. A Nex, o Gilberto, a Nex, que a Carol representa aqui, o Agner, o Heverton, foram 10 mil pratos de comida. Mas eu quero gerar valor para essa galera de verdade. Vamos gerar valor. Então a gente vai falar sobre desenvolver pessoas. Por que eu focar no CPF de alguém, eu amplio o CNPJ da pessoa? Então, por que focar nisso faz diferença? É isso que eu quero saber aqui. Eu queria, cara, de forma bem direta, assim, né? É muito doido, porque quando a gente fala de pessoas, uma vez eu estava no aeroporto, eu estava indo dar uma palestra em São Paulo. E aí eu encontrei um cara, o Alexandre. O Alexandre, ele trabalha com produção de perfumes. E eu batendo papo com ele, cara, eu virei e falei assim, eu sou curioso de conversar com as pessoas, né? E eu virei pra ele e falei assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou, o que você faz? Ele falou, eu produzo perfume, eu crio a essência, rodo esse perfume na Índia e importo para o Brasil e distribuo para todo o território nacional. É cliente da... Pode virar cliente da Nex. Pode ser. Passa o contatinho eu tô vendo a depois. Carol olhando para mim assim, vou trazer ele para Nex. Sempre Contato, assim, né? Contato. E ele falou, cara, é um trabalho danado que ele tem. E eu perguntei para ele, cara, qual o maior desafio no teu mercado? Porque eu fiquei curioso, o cara cria o perfume, roda na Índia, Interessante. traz para o Brasil, distribui no Brasil inteiro. E qual o maior desafio? Ele pensou assim uns 5 segundos e falou, gente. O maior desafio dele é gente. Cara, Agner, no teu negócio, é gente também? É desafiador? Gente é desafiador também? Gente é desafiador, como funcionário e como cliente, né, Gê? A gente aprende muito a lidar com gente depois que a gente aprende a lidar com nós mesmos, né? E desenvolver pessoas não é fácil, né? Porque elas vêm com uma história, uma estrutura, carrega dentro de si algumas coisas que a gente... Como a gente já passou pelo processo de coaching, a gente consegue lidar melhor com essas pessoas. Você estava falando o quê? Você estava falando que até, não sei, se não puder falar, você fala. Mas você estava falando até sobre, às vezes, para avisar a pessoa que o ouvido dela... Você trabalha como barbeiro. Sim. Está muito perto da higiene pessoal da pessoa ali. Você falou até para avisar que a orelha dela tá suja, às vezes, você tem que ter um jeitinho para falar ali, né? Porque tem gente que vai te agradecer, tem gente que vai falar, o que você tá... Como é que é? Como é que usa...
gestão de gente no dia a dia numa barbearia? Conta um pouquinho pra gente aí. Porque a galera também, elas têm dentro delas, elas são tímidas, né? Pessoas do interior, o pessoal fica bem mais... A cultura é menor, né? E para você falar isso, você tem que ter uma inteligência emocional, como falar, entender como que é o seu cliente, né? Tá ali, saber qual é o perfil dele, qual é a maneira que você vai falar, se é com carinho, claro, como né? é que você avisa pra um cara que a orelha dele tá suja? Eu fiquei curioso agora. Como é que você vira e fala assim, rapaz, tua orelha tá suja? Assim, com jeitinho e tal, né? Não, mas fala na prática, eu fiquei curioso agora. O cara tá lá, né, fazendo a barba. Aí tu olha por ele e fala... É assim mesmo? Assim, não, eu faço assim. Faço algumas perguntas antes, né? Você passou por algum processo de resfriado recentemente? Porque geralmente o processo de resfriado acaba acontecendo isso com a pessoa sem ela saber. Eu acredito que sim, por causa do otorrino, e eu passei por isso. Né? E ele fez essa pergunta para mim. Não sei se isso é cientificamente comprovado. Mas é o teu caminho. Mas o meu caminho. Esse foi o caminho que eu achei mais curto, né? Você passou por algum resfriado recentemente? Por que eu tô espirrando? Não, porque a tua orelha tá suja. É assim, não. Não. Aí esse deu um quebra, né? Para antes de você fazer uma pergunta dessa, que para nós é muito invasiva. É delicado. Eu tô brincando, mas eu tô curioso mesmo. Porque né? Aí antes disso eu dou esse quebra, né? E quebrar o seu cliente fazendo isso com carinho, com amor. E aí ele pergunta, geralmente ele faz isso que você falou. Não, por quê? Né? Porque meu nariz não tá pingando, eu não tô resfriado, ele deve pensar. Não tô falando, não, porque tem um pouco de cera a mais no seu ouvido. A hora que você chegar em casa, toma um cuidado. Então a gente passa isso pro cliente. E ele, normalmente ele agradece? Agradece. Assim, alguns ficam quietos, né? Por causa do perfil, mas aquele que é o comunicador, ele sempre fala, pô, obrigado. Valeu, obrigado por você me avisar. E antes a gente tinha um bloqueio com isso. Então, entender de pessoas faz com que a gente evolua muito nisso aí. Incrível, cara. Incrível. Porque, pô, pensa só, né? É igual liderança, né? Já passou uma situação complicada de liderança, Quero? Alguma coisa do tipo... Ou desse tipo ainda não? Desse tipo ainda não. Porque assim, tem nos treinamentos de liderança, né? Tem um exercício tradicional. A gente nem faz na nossa escola, não, que é como dar feedback para mau hálito. Já teve que dar um feedback de mau hálito na liderança? Acho que eu não tive necessidade ainda. Não. Não me recordo de ter precisado, não. Ainda bem, eu podia falar assim, não, tem 4 lá na empresa, fulano. Inclusive, eu tô aproveitando aqui o podcast para dar o feedback, beleza? Vamos cuidar. Exemplo, eu preparei uma listinha aqui, quero aproveitar esse momento. Não, mentira. Qual o desafio? No teu ramo, importação, aonde que lidar com gente faz diferença? Aonde que lidar com gente faz diferença? Eu diria que em absolutamente todos os pontos, né? Então, eu vou trazer... Para quem trabalha com comércio exterior, entende o que eu vou falar agora, porque o nosso trabalho é lidar com deadlines e prazos o dia inteiro. Todo mundo tem urgência de trazer um negócio do Brasil. Todo mundo. Ainda mais na minha área, que eu trabalho na logística aérea, né? Então, é lidar com expectativas do cliente, que às vezes vai estar sofrendo uma pressão por alguma falta de um equipamento, né? No nosso dia a dia de trabalho. Já teve algum caso assim que você lembra, assim, que foi assim, tipo, caraca, aquela ali... Nossa! Me conta um. Fiquei curioso. Vários. De repente, a gente ter pedido na sexta-feira para a carga já estar no Brasil aqui no sábado. Né? Nossa. E a origem que às vezes não tem fuso horário, e não tem. Se o cliente precisa, a gente vai dar um jeito. Missão impossível praticamente não existe. Assim, se existe alguma mínima possibilidade, a gente vai conseguir dar jeito, né? Então, de vez em quando tem algumas Qual foi a carga mais esquisita que você já trouxe para aqui pro Brasil? Vem alguma... Esquisita? Vem alguma na cabeça? Olha, talvez isso seja positivo, mas tem muito partes e peças, maquinários, cargas esquisitas, assim. Não vem muita coisa, não. Não veio nunca, não, a tua carga? Acho que tá todo mundo bonitinho aí, que tá trazendo. Não tá trazendo nada esquisito, não. E você, cara? Gente, o que gente fez diferença pra você sair do clube de quem faturava 200 mil no ano para faturar 20, faturar no sentido de vendas, né? Vender 20 milhões no ano? É o grande desafio. Gente, é o grande desafio, Jerônimo. E lá no nosso escritório, por exemplo, era eu sozinho. Eu comecei a empresa eu sozinho. E você vendia esses 200 mil por ano sozinho? Era, sozinho. Como é que é o nome da marca que você vende, cara? Que você representa? A principal que você representa? A principal, essa do clube, é a Unvox. Unvox, que ela trabalha com caixa de som. Caixa de som, no mercado, Por que eu gosto de falar, cara? Eu ganho nada da Unvox, mas o fato de você vender a Unvox, conseguir ter um faturamento, ter uma vida
acredito eu, boa hoje. Graças a Deus. É o que permite com que você seja um dos 4 maiores doadores. Então, Anvox, obrigado. Não está me pagando nada aqui. Gratidão. Mas pagou, vocês juntos alimentaram 10 mil pessoas. Então, Exatamente. amigo, eu quero abundância. Quanto mais Anvox cresce, mais Gilberto cresce, mais prato de comida a gente alimenta. Mais tá alimenta. Tudo bom. É isso. É isso aí. E lá na empresa, então, eu consegui, né? Inclusive foi até com a história sua e de Paty Araújo, que foi a história do guardanapo. Então, chegou um determinado tempo que eu precisava de gente para o escritório. Mas a representação acaba que é difícil você muito pegar... pessoal, né? Muito pessoal. Porque as pessoas ou quer ser CLT, quer o direito, ou pensa como dono e os bons já são representantes. Né? Então aí eu falei, cara, mas eu preciso de alguém para me dar suporte, porque a parte administrativa era o meu desafio no escritório naquele momento. Aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso com minha esposa? O perfil comportamental foi que me trouxe esse argumento, que quando você falou para a Paty que como é que vai inserir o sonho da Paty no meu. Cara, aquilo ali em 2021 foi a virada de chave para eu convencer Niédia a virar sócia do nosso, que é minha esposa. Que eu tenho hoje eu posso dizer que eu tenho o mesmo prazer que você de trabalhar e ter sócio com uma esposa, né? E aí foi que eu fui vender a ideia de Niédia, que gosta de gente, ela é líder, ela trabalhou em empresa há muito tempo, não numa empresa só de quase 18 anos. Uau. E até agora, depois do Profissão Coach, ela decidiu expandir. E aí o desafio era esse. Como é que eu vou vender o sonho? Então, entender de gente, primeiro eu tive que me entender, que o perfil comportamental traz isso. Não é você entender de Heverton, de Jerônimo, não. É entender de você. E aí, como é que você vai expandir? Como é que a Agni fala? Como é que a Carol fala? Como é que Jerônimo fala? Né? Então, peraí, eu interpretar. Não é um jeito rude, por exemplo, o executor que a gente fala, que é muito direto, né? O Five, é assim, ó. Não dá pra fazer uma aula de perfil comportamental, mas é assim, ó. Existem basicamente 4 perfis. Que é o cara que, cara, gosta de falar, gosta de ser o centro das atenções, que a gente chama de comunicador. Né? O comunicador gosta... Eu sou um comunicador. Gilberto é um comunicador, né? Nós somos... Agner é um comunicador, né? Então, nós somos comunicadores, a gente gosta de falar, né? Esse é um perfil. Qual é o bom desse perfil? É bom com gente, se dá bem com gente, né? É um cara que aceita muito desafio, tá tudo bem, a coisa muda, ele tá, não, beleza, vai dar certo, vem cá, deixa que eu resolvo, tal. Mas qual é o ponto ruim? Fala muito. Né? É bom porque fala muito, ponto ruim porque fala muito. Né? Somos nós comunicadores. Às vezes a gente não tem muito foco, porque tá falando de uma coisa, daqui a pouco fala de outro, sou eu. Né? Então, e tem o segundo perfil, que é o executor. O executor é o cara que, cara, ele gosta de fazer assim, ó, check, 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 check. Fiz. Qual é o bom do executor? Ele faz. Qual é o ruim do executor? Ele faz a qualquer custo. Então, às vezes, ele tem que tirar uma cerquinha da frente. Ele vai, pega um trator, faz... tirei a cerca. Não, peraí, cara, mas você tirou cerca, tirou grama junto, tirou flor junto, arranca tudo junto. Né? O executor normalmente é chamado de grosso. Ah, você é meio grosso de vez em quando. O comunicador, você fala muito, né? Tá falando demais. Né? O executor, você é meio grosso, direto ao assunto. Né? Uma reunião com o comunicador começa, aí, como é que foi o final de semana? Né? O executor começa, cadê os números? Né? Então, essa é a diferença. Né? A gente tem o planejador. O planejador é aquela pessoa calma, serena, plena. Todo mundo tem um amigo que gosta de ouvir, ela é plena. Né? Temos 2 planejadores aqui. O Heverton é planejador, a Carol é planejadora. Então, a Paty é planejadora, planejadora e executora. Normalmente, cada um tem 2 perfis. E aí, o planejador é o cara pleno, gosta de ouvir, sereno. Ele é muito bom ouvinte. Aquilo que ele faz muito bem feito, rotineiramente. Ele é muito bom com rotinas e muito bem feito. E qual é o problema do planejador? O planejador, muitas vezes, ele guarda as coisas para ele. E aí, o que acontece? Vai virando panela de pressão. Daqui a pouco ele faz... Buf! Explode tudo de uma vez. O planejador, você dificilmente vai ver ele irritado. Quando ele irrita, ele já vai lá e pede demissão. Então, o planejador tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Passou agora né? isso, né? Passou no escritório agora? Agora. Acabamos de passar isso aí, no escritório. Por quê? Porque guarda. Ele guarda. É, um colaborador, pessoa incrível, coração incrível. Inclusive, lá na empresa, a gente faz o teste com perfil comportamental para entender, para dar o feedback até mesmo para eles, como não eram coach, o Edson, né? Que até aluno agora fez a última turma do FCC, por conta que eu apliquei o perfil comportamental dele. Ele gostou tanto que ele virou coach. Aí ele foi fazer. Mas e aí? Entendeu? O comunicador, ele começou falando, aconteceu isso agora, já tá falando do Edson que fez a formação. E aí ele pediu demissão, ele falou, Neto, por eu ter feito perfil comportamental, ter feito a formação, eu entendi que meu
projeto é outro. Então eu quero encerrar. E fez isso pelo WhatsApp. Não esperou nem eu chegar das férias que eu tinha tirado. Uau. Aí eu falei, caraca, mas tudo bem, você tá bem? Então tá ótimo. Então segue o jogo. Segue o então jogo. o planejador... Ele explodiu de vez sem falar nada, né? Sem esperar eu chegar. O analista, por sua vez, ele é o cara que gosta de detalhe. Um analista, tradicionalmente, ele vai preferir conversar com uma planilha de Excel do que com uma pessoa. Se ele puder falar assim, ó, tem uns 5 caras ali fora tomando um café, bora com eles? Não, prefiro ficar no meu Excel aqui. O que o analista é? Ele é muito perfeccionista. Cara, o analista, ele é minucioso. Se o analista falar pra você que você tá errado, bicho, já pede desculpa sem nem saber por quê. Você errou. Você não sabe nem o que você errou, já pede desculpa. Porque dificilmente ele vai estar errado. Porque pra ele te dizer que você errou, parceiro, ele olhou ele viu 3 vezes o relatório, viu 4 vídeos da internet, reviu o relatório e falou, você errou. Falou, tá sim, senhor, desculpe. Né? Qual é o desafio do analista? Né? Às vezes ele fica muito obstinado no micro e não vê o macro. Então ele fica muito no, é isso, tem que ser isso, e ele não vê a visão do todo. Então ele tem pouca maleabilidade. É o desafio do analista. E outra coisa, tem dificuldade com feedback. Porque como ele quase nunca erra, quando ele recebe feedback, ele fica louco. Mas não louco com a pessoa, fica louco com ele mesmo. Por que ele fica louco com ele mesmo? Porque ele se pune demais por ter errado. Né? Então, esses são os 4 perfis comportamentais, que é o que o Gilberto está contando para você, Five, que é o que fez muita diferença. Entender de perfil comportamental, que foi o que o Wagner falou, né? Para dar o feedback para um cliente, ele vê qual é o perfil do comportamental dele. E inclusive até com o cliente, né, Gerônimo? É como o Wagner falou. Você entender de gente, para quem vive de venda, como nós representantes, então, ele é comprador profissional, não é o consumidor final. Então, ele compra com a razão. Então, a gente entender de gente até entender como é que ele está falando as coisas e ter um tempo. Que às vezes você está aqui de frente, fazendo a negociação, mas você sente que não é o clima de vender. Como é que você vende para um comunicador? Para o comunicador? Fácil, falando, deixando ele falar. Faço muita pergunta. E ele vai. Vai. E aí da eu vou corda pegando, que ele vem, da corda que ele vem. E aí vai só pegando os ganchos, né? Como é que você vende para um analista, um cara mais... Cara, para um analista você tem que trazer resultado. Você tem que mostrar detalhes. O que é que aquilo vai trazer de vantagem para a empresa dele? O que é que aquilo ali representa? Tem que trazer algum case de algum outro cliente ou de alguma outra região. Isso você aprendeu na formação em coach. Isso eu aprendi na formação em coach. Que legal. E depois na especialização. Né, e um executor, que quer ir direto ao assunto, como é que você vende para um executor? Tem que ser rápido. Ele é muito rápido, então ele quer resultado. Quanto é que isso vai trazer para mim? Ele às vezes pergunta. Vai trazer X, você vai vender tal número. Direto ao assunto, sem enrolação. Não pode ter enrolação. Aí ele é muito, até ele é otimizador de tempo, né? Porque quem é o comprador ali, ele tem vários outros representantes na fila. Então, ele quer ser atender logo. Então, você vai direto ao objetivo, fala o que você quer oferecer para ele e vai embora. Então, se você quiser falar, por exemplo, lá nós representamos 8 indústrias. Então, se eu quiser falar de uma segunda indústria, eu tenho que marcar uma outra agenda. Determinado cliente. Para executor. Para o executor. E porque um planejador, você consegue... Tem comprador que é planejador ou o planejador normalmente não é um comprador? Não é um comprador. Normalmente nem analista, nem um planejador, normalmente não é perfil normal. Sempre é o comunicador. Ou um comunicador ou um executor. Eu tenho um cliente específico que ele é analista, executor. Comprador. Ele é um comprador. Esse ele dá trabalho. Esse dá trabalho. Esse ali, ele tem Se os você tempos chegar dele. falando muito como comunicador, perdeu ele. E se falar besteira, você perde o tempo, perde até o clima, o time. A gente chama de time, né? Perdeu o clima, falou uma besteira. Então, com ele... O Fábio tá entendendo que não é por sorte que você sai de 200 mil para 20 milhões de vendas no ano. Né? Você vê que é impressionante, né? Cara, você tem um atleta, Heverton, que aumentou em 69% de gols depois que virou teu cliente em coaching. Sim. Né? O que óbvio, não precisa revelar nada pessoal. A gente sabe que coach levado a sério, a gente não revela aos nossos clientes, a não ser que eles autorizem. Esse repostou seu post, então você pode falar, né? Ou o que você puder falar deles. O que mais faz um cara aumentar em quase 70% o número de gols dele na temporada? Por que os teus atletas aumentam a performance? O que faz o treinador do time campeão europeu mandar direct para você, falando, cara, o que você está fazendo com meus atletas? O que faz, na prática, um atleta melhorar a performance? O primeiro ponto relacionado ao atleta, porque o atleta ele está no ápice da performance humana, basicamente, né? Então chega um momento que fisicamente eles estão muito nivelados, fisicamente, tecnicamente, taticamente, mas a parte pessoal é a que começa a fazer a diferença, o nível de confiança e o nível que eles se conhecem. Alguns atletas eles se cobram muito
para ser team players, jogar para o time. E às vezes esquece de si mesmo. E ao eles começarem a se conhecer, ao conhecer os companheiros também, e principalmente ao conhecer as expectativas que o técnico tem deles, eles conseguem se posicionar melhores. Quando a gente... Dá um exemplo na prática, assim. Esse cara aí que aumentou em muitos os gols, o que... Pois é, por exemplo, quando Ou outro que você queira. Tem atletas que eles têm uma preocupação muito grande com o que vai acontecer se eles não passarem a bola. Se chegar em determinado momento, ele tá de cara pro gol, mas tem um outro pedindo, caramba, será que o cara vai ficar com raiva de mim? Será que eu não tenho que tocar? Tudo se passa na cabeça dele na hora. Tudo passando na cabeça dele. Mas, muitas vezes, a melhor opção para ajudar o time é ele chutar no gol. A melhor opção para o time é ele E ele chutar. entende isso e aí no ele processo. começa a entender isso no processo de coach, começa a entender qual é a função dele e deixar de ficar só se cobrando, só se preocupando com as cobranças que vêm de fora. E não, cara, eu tô aqui para fazer meu trabalho, meu papel, tenho a confiança necessária, então eu vou fazer o gol. E o cara vai lá e faz o gol. Incrível. Incrível. Então é mentalidade. Mentalidade. E também conhecer, isso tudo que está sendo falado aqui, conhecer de pessoas, porque cada técnico tem o seu perfil. A partir do momento que eu mapeio com o atleta qual é o perfil do técnico dele, se o técnico dele é executor, então é dar resultado pro cara. Dar resultado pro cara. Não tem Olha conversinha. O técnico é daquele amigão. É aquilo que a gente aprende na formação em coach do IGT, né, cara? Não é sobre como você gostaria de ser tratado, é como o outro gostaria de ser tratado. E aí, com isso, ele se coloca diante de um atleta que o técnico dele gostaria que ele fosse. Exatamente. Por isso que eu tenho vários casos de atletas que às vezes não são nem relacionados ou ficam muito tempo na reserva que começam a alcançar mais espaço. Porque a gente mapeia o que o treinador precisa. O treinador amigão, então bora lá. Vira o cara do time. O treinador é o analista. Então, cara, tu tem que estar nos treinamentos acertando tudo. Aí o técnico começa a olhar, tá diferente esse jogador. Caramba, vou colocar ele mais tempo para ver o que acontece. Incrível. Aí nessa hora, a parte física, técnica e tática dele tá no topo, aí ele aproveita. Uau. Incrível, né? Incrível. Sensacional. Fala, Agnes, eu senti que você puxou o microfone. Você ia falar uma coisa aí, eu tava só... Eu tava pensando aqui, aconteceu uma história recentemente, antes de eu casar, como eu tava falando para vocês, o que aconteceu? A importância de entender o perfil para mim foi enorme na minha vida, porque a minha mãe é uma pessoa que eu amo muito. E um dia num churrasco de domingo lá na casa da minha irmã, mais velha, a minha esposa ela é analista planejadora. E quando a gente está em roda, nossa família toda é comunicadora, 90% é comunicadora. Então a gente é quente, acalorado, conversa muito. E ela estava sentadinha num cantinho, lá numa cadeira de área, quietinha na dela, ouvindo tudo. Porque o analista ele fica ali, mas ele está sabendo tudo que está passando ali, né? E minha mãe me chamou lá para dentro da casa da minha irmã e falou, filho, você tem certeza que você vai casar com essa mulher? Ela não gosta de você. Olha lá o jeito que ela tá, olha nós, tudo alegre, tudo sorrindo. E ela lá, quietinha no canto dela. Rapaz, sua esposa não vai descobrir isso no podcast agora não, né? Eu não quero arrumar confusão na família. Porra. Só pessoa, cara. Muito pelo contrário, Jerônimo. E aí? Eu passo isso pra ela. Tudo que eu aprendo, eu passo pra minha esposa. Incrível, a gente cara. trabalha Parabéns por junto isso. também, né? Conhecer o perfil dela fez com que a gente alavancasse. Aí, o que aconteceu? Eu falei... Já pensou se eu não entendo de perfil, de comportamento? Será que eu estaria casado com a minha esposa? Né? Por quê? Porque eu conheço o perfil dela. Falei, não, mãe, é o jeitinho dela, ela é quietinha. Mas se a senhora quiser saber se ela gosta de nós ou não, vai lá e pergunta para ela tudo que a gente conversou aqui, que ela vai te explicar tudo. Então, assim, entender de perfil salvou meu casamento. Porque se fosse antes, imagina assim, Gê... Não, já passou pela minha cabeça. Dá uma confusão no cara. Ou você ia brigar com a sua mãe, ou você ia brigar com a sua esposa. Mas assim, eu tenho a minha mãe como a maior referência da minha vida de amor. Foi casada até hoje. E ela chega em você e fala, filho, será que ela te ama? E aí você fala, Por quê? Porque a pessoa acha que os outros amam do jeito que nós amamos. Eu amo a Paty de um jeito, a Paty me ama de outro jeito.
Né? Então, a tua mãe deve ter um jeito de amar. Tem. Né? Pelo perfil dela. Sim. Qual é o perfil da sua mãe? O perfil da minha mãe é comunicadora. Então, o comunicador ama expansivo. Ama tocando, ama abraçando, ama... Né? E o analista ama de um jeito diferente. Então, Então, aí ela achou que não era amor. Entendi. Hoje eu sou casado. Vocês estão casados até Estamos hoje. casados. Fez 3 anos Que incrível. esse casamento. Então, para mim, foi importantíssimo, né? Você conhecer de perfil e entender. Porque antes, como que talvez seria, né? O amor da minha vida, que é a minha mãe falando numa pessoa que analisa bem, filho, com quem que você vai casar, olha lá. Então, o fato de eu conhecer perfil, para mim, mudou vários games, né? Tenho vários cases aqui de contar. Conversei com a sua esposa hoje, com a Paty, e aí a gente tava falando... O que você conversou com ela? Eu conversei do meu sogro, Eu quero né? saber agora, né, amigo? Conversando, pô, o cara chega aqui ao vivo e fala, conversei com a sua mulher hoje, quero saber, vamos entender aí agora. Mas tinha bastante gente lá, estavam todos nós aqui, tá? E Na assim, frente de Gê, todo mundo. Publicamente, né? Isso. e aí, Gê, o que aconteceu? Eu falei para ela assim, o meu sogro, ele é o mesmo perfil da minha esposa, né? Ele é analista mais extremo, se fizer o perfil com ele, ele vai dar uns 70% analista louco. e uns 25% planejador. Então, assim... Comunicador morreu. Ele é quieto, ele é na dele. E aí ele comprou a casa nova, né? Comprou uma casa nova e eu dei uma champanhe para ele, para nós comemorar. E ele estourou a champanhe do jeito que o comunicador queria, seria como? Pá, né? Fórmula 1, espirra em todo mundo, Molha todo mundo. molha todo mundo. Aí, galera! E vamos, né? E aí, Gê, ele pegou e abriu essa garrafa de uma forma muito simples. Na hora, em mim, doeu, né? Só que eu falei, pô, é o perfil dele, Você deixa queria, eu respeitar. pá! Encheu nossos copos. Na hora doeu. Só que se eu não tivesse entendido, eu ia falar, pô, Não deu valor. não dá valor deu pra graça. mim, não me ama, não gosta de mim. Olha que incrível, não né? confia no cara que casou com a filha dele, porque a nossa cabeça, a nossa mentalidade, como nós somos muito mal treinados na vida, o que ela te faz? Ela não te leva pro patamar de cima, ela te leva pro patamar de baixo. Verdade. Né? Porque a gente foi educado muito Incrível. sem estar fortalecido, sem ter essa armadura de estar firme com qualquer coisa que acontece. Né? E hoje o perfil fez isso. Então, assim, perfil, coaching, para mim, salvou a minha vida, meu casamento e várias coisas. O negócio né? cresceu, a Negócio empresa cresceu, né? muito. Quero, fala aí. Eu ia falar nesse sentido, porque a gente fala muito da análise do perfil comportamental no nosso dia a dia business, né? Para lidar melhor com os liderados ou também com o próprio líder, né? Porque é uma troca, a gente realmente conhecer sobre os perfis comportamentais, mas o quanto é importante todo mundo ter o conhecimento, acho que pra gente viver bem como sociedade, assim. Porque em absolutamente todas as relações, né? Tal. E isso até que o Wagner comentou antes, sim, até para relacionamento, né, pessoal, no sentido de, às vezes as pessoas acham que não estão se comunicando correto, não se entende, não, e na verdade é que cada um tem uma forma de comunicar, é uma forma de entendimento diferente. E uma velocidade, né? A Paty, por exemplo, ela é planejadora. O planejador, ele como característica, ele precisa saber começo, meio e fim. Cara, não adianta você querer dar rush para filho, você querer dar rush num planejador, né? Apressar o planejador. Cara, você vai estourar a corda do planejador, ele não vai andar, ele vai desistir. Ele não vai acelerar, ele acelera uma vez, 2, 3, na quarta ele desiste, né, Sim, cara? Por muito tempo, Gê, eu fiz isso com a minha esposa. Olha e aí. às vezes eu pegava ela chorando. Eu falava, o que foi? Mas eu só te falei. Ela, pô, mas você tem um jeito muito forte de me cobrar. E eu não funciono desse Aí que jeito. você é comunicador executor, né? E aí eu aprendi a lidar com o perfil dela. Então, assim, eu acredito que hoje, eu falei pra Paty assim, Paty, o que mais conectou em toda a formação de coach pra mim, que veio como chave de ouro pra mim, que foi o perfil. Foi o perfil. O perfil, ele abre portas, perfil é ouro, ele é ouro. conecta pessoas. Pra você também, Né? né? Niedia disse que existe o Gilberto antes e o depois do perfil. É um divisor de águas, eu acho, Divisores, né? O Você entende conhecimento. até ela, como ela depois ela foi estudar também de perfil, né? E Até aí ela na conta entende- bancária, né? Porque você saiu de faturar 200 milhões para 20 milhões, parceiro. Eu tô... Um pouquinho, E o que eu acho importante, né? A gente ter a oportunidade de ter esse conhecimento e não guardar com a gente. Repliquem, gente. Replicar, Quanto mais replicar, a gente só vai estar ocasionando bem para todo mundo, né? E desenvolvimento, que é é fundamental. a vontade, né? Quando, por exemplo, quando eu fui buscar o coaching, foi para melhorar como profissional. Você, Eu. próprio. Depois eu descobri que, cara, Qual era o teu Isso maior é bom. desafio? Qual era o teu ponto brabo, assim, cara? Você explodiu. O que era? O que você tinha de ruim antes posso do usar uma coach? palavra que... Fala aí, meu depois a falou- gente, que eu vou casar, a gente Não corta é aí, palavrão, mano. não é palavrão. Mas ele me chamava.
você é um brucutu, cara. Brucutu. Porque eu era muito explosivo. Eu não pensava no que eu ia falar. Eu tava falava. esperando uma tradução. Brucutu é pessoa ignorante, bruta, fala ríspido, mas era o perfil do executor. Né? Ele não é que ele é bruto. As pessoas que tem outro... Ele quer ir direto ao assunto, Ele quer ir né? direto ao assunto, ele quer o resultado. Resolver. Ele quer resolver, não importa o quê. O que Mas ele ele deu... atropela, já que atropelar, ele atropela. E aí quem não entende acha que tá sendo Exato. bruto. O Brucutu né? faturava Não é. 200 mil anos. Então, Quem se vende, fosse para vende. resolver, se fosse na E porrada, hoje, eu fazia. quem é o Gilberto hoje? Gilberto hoje é o cara que pensa hoje. É o cara que analisa antes, vê qual é o ambiente que ele vai entrar, vê Como como que tem vai que entrar, agir. como tem que entrar. Do jeito que eu entrei, eu tenho que sair, tem que deixar a porta aberta. 200 mil, Antes 20 não. milhões. É. Uau. Incrível, né? É um fenômeno nas Incrível. vendas, né? Aí relacionamento, né? A gente tava nos bastidores, caralho. A gente tava lá embaixo agora. A gente tava lá embaixo agora. Você vai Vou falar, né? botar, claro, porra. Tá achando que eu vou botar. O Wagner olhou pro Gilberto e falou assim: rapaz, tu lembra o Ronaldo? Ronaldo Fenômeno. Caraca, aí um silêncio, né? Ninguém falou nada, porque eu não tenho nada a ver com o Ronaldo. Ronaldo Fenômeno, todo mundo olhando pra Cabelo ele. caracoladinho e É, tal. falou Aí ele cabelo, tocou no cabelo. cabelo, Aí que eu não entendi nada Será mesmo. que tá cabelo. despenteado que o cabelo? Aí o Wagner falou, fenômeno de venda. A piada foi ruim, mas tudo foi A ruim. hora que conectou, ela Aí, pegou, né, aí gente? foi. Fez sentido, Aí tudo legal. Aí tudo fez sentido. Tá vendo? Os caras trouxeram até piada como podcast de manhã, né? Não é? Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Heverton, na atleta de ponta, ele conheceu o perfil dele, faz diferença? Faz total diferença, porque ele começa a entender por que ele se irrita com algumas coisas. Por exemplo, quando um atleta, por exemplo, que é mais planejador, que tem que estar o treino dele todo, e quando está no jogo, ele tem que pensar na jogada que vai fazer. E aí tem um atleta mais executor que quer pegar a bola e sair embora para fazer o gol. E ao ele entender que o cara chutou a bola não porque ele quer fazer todos os gols, mas porque é o perfil dele, ele começa a entender melhor. E ao mesmo tempo, o cara, por exemplo, que é executor, que tá lá para fazer o gol, e de repente vê os caras demorando, ele entende, cara, os Tudo caras bem, tão beleza, demorando. é porque é o perfil dele. Tá vindo a bola. Trabalha um pouco melhor a Beleza. bola e tal. Olha só que loucura. Exatamente. E eles começam também, ao saber o seu perfil, ele sabe exatamente como se motivar também. O executor é resultado. Então, qual que é o resultado? Eu quero fazer tantos gols. Então, bora atrás, bora pra cima. Os comunicadores já, cara, eu quero... Integração com o eu time. quero que o time inteiro chegue lá, unido pra cima. Então, o que a gente pode fazer? O executor quer pegar a bola do gol, botar no centro e sair pra fazer outro. O comunicador quer que todo mundo pule em cima dele. Exatamente. Vai lá pra torcida, gritando. Então... Olha a sintonia que isso dá, né, Jerônimo? Muito, cara. É como você disse no seu treinamento. Fazer as notas, né? Uma harmonia. Isso. Imagina um time desse harmônico, conhecendo o perfil, todo mundo organizado. Decola, voa. Isso. Né? Voa demais. Exatamente. Agora, uma coisa muito comum que a gente vê no mundo corporativo, né? É o cara querer achar um perfil. A gente sempre tende a gostar do colaborador que é parecido com a gente. Né? Então, isso é um perigo. Em todo mundo que tem Totalmente. emprego, negócio, liderança. Né? Planejadora analista. O planejador analista, quando pega o comunicador na entrevista, se ele não entender de perfil comportamental, ele corta na hora. Ele vira e fala assim, cara, que cara chato, fala muito. Só que o que a gente tem que entender é que o que a gente está buscando. Isso. Assim como um comunicador, quando entrevista um analista, pode pensar assim, que cara Fala nada, né? Fala nada. Pessimista. Pessimista, fala nada. Não, quero um cara mais expansivo, porque a gente tem a tendência a querer alguém parecido com a gente. Só que normalmente o que a gente mais precisa é alguém ao contrário, que complemente a gente. Exato. Né? Então, por exemplo, quem normalmente, né, tem a gente tem um braço corporativo, né, que a gente treina as empresas, que a gente treinou a Next praticamente inteira lá, praticamente inteira não, 100% Inteira. da Next, né, inteira. E esse braço corporativo, a minha head desse braço, ela é planejadora, analista, executora. Eu sou comunicador executor. Tenho nada de planejador e analista. Zero. E ela é. Porque a gente se completa, né? Então a gente tem que entender um pouco sobre isso. Porque se bobear, você vai ver a empresa do cara, todo mundo comunicador executor. A empresa é uma bagunça. Financeiro? Se enrola todo. Não é porque eu sou enrolado, mas é o perfil. A gente não vai pro detalhe. Né? Um comunicador executor como eu, você pergunta quantos livros tem aqui, eu vou dizer um monte. Medida de comunicador é um monte, do analista é
5 livros, sendo 4 empilhados e um na lateral. Né? Esse é o perfil do analista, vai no detalhe. E aí, se a gente não tem esse analista no nosso time, amigo, é um abraço. E o oposto também é verdade. Uma equipe só de analista, planejador, ela é pouco suscetível, por exemplo, a execução, a mudança. Você precisa mudar rápido alguma coisa. Cara, mudança, palavra mudança para um planejador é quase a morte. Né? É tipo assim, o meu filho João, ele precisa saber que ele vai cortar o cabelo com 5 dias de antecedência. Porque se você chega do nada, para ele é do nada. Né? Se alguém chega para mim hoje, vamos cortar o cabelo? Bora, corta aí. Corta aí. Meu filho, João, a gente vai, esqueci de falar, a gente vai cortar o cabelo hoje. Hoje? Mas ninguém me avisou que eu ia cortar o cabelo hoje. Porque ele já tinha um planejamento na cabeça dele, que ele ia chegar da escola, que ele ia fazer tal coisa. Eu fico desse jeito já. Se pra avisar no dia anterior, eu já tava com a tarde toda planejada. Vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que cortar o cabelo. Putz, e agora? Como assim? Já tinha planejado isso? Não dá pra marcar a semana que vem, não. Pra mim, pro executor, pra um comunicador, já é, não, eu faço a reunião daqui, ó, vai cortando o cabelo, eu vou fazer a reunião daqui, ó, bora. Eu tenho um compadre, né, que ele é executor como eu, né? Compadre tá ok? Eu tenho que traduzir eu também. Entendo. Então tá bom. Eu só entendo, sabe por quê? Porque a minha mulher é pernambucana, então se linguajar todo eu já vou entender. Compadre, eu sou o padrinho do filho, tenho a graça de Deus de ser padrinho dele. E aí a gente tem um lema, né, que a gente fez faculdade junto. E aí a gente tem quer ver eu ir? Me chame. Quer ver eu ir? Me chame. É isso aí, comunicador executor. Quer ver eu ir? Tem jeito, me chame. não tem. Ou nem precisa, né? Quer ver eu ir? Deixa eu saber que tem um negócio lá, né? Que eu já vou lá, né? Tô lá. Hoje, existe, vocês que têm essa ferramenta em mãos, existe uma porcentagem de como o Brasil se é mais comunicador, se é mais analista, se é mais planejador, você consegue ter uma métrica disso? Eu tenho aí? Um chute. Mas eu tenho um chute também. Não, eu vou falar um parênteses aqui, né? Eu vou falar, a gente às vezes fica discutindo lá em casa, eu e a Paty. A gente tem uma grande base, né? Uma grande base. A tendência mundial, como qualquer estatística, ela é caminhar para a equalização, para a homeostase. Então, se você vai para grandes números, você vai chegando perto do número ser equalizado. Né? É muito louco isso. Então, a equalização, o padrão é ser equalizado. Mas a grande maioria acha que o brasileiro é mais o quê? Comunicador. Exatamente. Mas por quê que a gente acha que é mais comunicador? Porque um comunicador fala mais do que 5 analistas. Boa. Entendeu? Sim, boa, você entra no avião. Aí dá essa percepção. Você entra no avião, 3 comunicadores fazem uma zona no avião. Meu voo de ontem só tinha comunicador. Então, mas às vezes era 2, né? Tinha nenhum executor. Às vezes era só 2, às vezes era só 2. É isso, só que você vai ver, às vezes são só 2, só que o barulho que o comunicador o barulho que ele faz é muito grande. Então, assim, estatisticamente, a probabilidade mundial é que ele vá se equalizar. Pela teoria dos grandes números, uma hora vai estar todo mundo equal. Deve ter o mesmo número de analista, de planejador, de Agora, por exemplo, você vai na Alemanha. Cara, eu fui na Alemanha com a Paty, a minha sogra mora na Alemanha, né? A sogra, carinho, Mazé. Beijo, Mazé. Estamos precisando ir aí, viu? Sogra, né, amigo? Tem que tratar bem. Claro. Né? Aí, especialmente porque ela vê o podcast. Sogrinha, a senhora sabe que é mentira, sogrinha. Dá um beijo aí pra Mazé, por favor, dona Mazé. Aí eu fui lá visitar ela e eu tava no mercado. E eu e a Paty estávamos procurando um produto. Só que em alemão, né, bicho? Porra, imagina procurar um produto em alemão. E aí a gente tava procurando. A Paty estava, tipo assim, uma distância de 5 metros de mim. E eu achei o produto. Aí eu virei e falei assim, Paty, achei. Nesse tom. Entre aonde eu tava e a Paty tava, tinha uma alemã. Bicho, parecia que tinha explodido uma bomba atômica perto dela. Ela, juro pra você, ela fez assim, ó. Se sentiu incomodada, né? Ela, mais do que isso, ela tomou um susto, botou a mão na cabeça, juro, desse jeito. Falei, cara, o que houve, né? Era eu, o que houve era eu falando. Então, o que houve era eu mesmo. Comunicador falando. Então, assim, na Alemanha dá a sensação que são todos analistas. A impressão que eu tenho, né? Que é tudo metódico. Mas é o padrão americano, é o padrão do país, alemão. Né? É o padrão do país. Então, não acho que sejam todos. Comportamento. É o comportamento. O brasileiro é mais acalorado. Mas não acredito que a gente tenha mais comunicador no Brasil.
Antes da gente seguir, eu queria fazer uma homenagem pra Isadora Runca, né? A Isadora Runca, minha sócia, ela falou assim, você não vai aceitar, essa é uma homenagem pra ela. Ele não desistiu. É uma homenagem, eu pedi água pra ela disse pra mim que eu não ia poder tomar água, porque uma garrafa dessa era uma vergonha no podcast. Né? Eu queria homenagear vocês, Isadora Runca. Aqui, ó. Não vou tomar água não, tá? Vou ficar aqui com esse copinho bonito, tá? Vou usar esse copinho bonito. Ô, Gê, lembrando bem assim, né? E pra gente não esquecer que não existe perfil melhor nem pior, né, Gê? Incrível falar isso. Não existe Muito perfil legal, melhor Wagner. nem pior. Não existe. Né? Claro que não, mas o comunicador é o melhor, claro. Não, mentira. Não, o comunicador acha que ele é o melhor. Ele é engraçado estar no treinamento, às vezes, fala assim, quem aqui é comunicador? Eu. Aí quem é analista? Levanta a mão. Então cada um Ou tem... nem vai até falar aqui, nada, né, só vai Jerônimo? pensar. Sou eu. Pra que ele quer saber? Por que ele... Não, por que ele quer saber o meu perfil, né? Cada perfil é incrível. Parabéns, incrível, Wagner. Isso é uma incrível. Isso é percepção. muito importante, porque normalmente toda formação tem isso, até mesmo às vezes quando a gente está fazendo individualmente, o analista e o planejador também às vezes acha que, caramba, a gente está meio errado, porque a gente vê muitas vezes as pessoas que estão na televisão, as pessoas que estão fazendo sucesso, caramba, parece que elas falam muito bem ou então executam muito bem. E, na verdade, basicamente todas as empresas têm planejadores e analistas fazendo trabalhos fantásticos. Incríveis. Sim, Que o sim. comunicador jamais faria bem feito, ou dificilmente faria bem feito. O executor jamais faria. Precisa daquele perfil naquela posição. E até quando é reconhecido, né, Jerônimo? É isso. O comunicador, ele gosta de ser reconhecido, né? Na frente de todo mundo, de preferência, batendo palma, né? Veio o caso aqui à mente, né? 2 colegas lá. Aí comecei a falar antes, como é que era? O brucutu. Porque eu queria o resultado e cobrava o telefone, por exemplo, o pessoal que trabalha dentro da indústria. Existem vários setores, financeiro, Claro. marketing, pós-venda, assistência técnica, que é o pós-venda, né? E esse mês retrasado, aí tem a Emily e a coordenadora dela, a Ellen. Aí elas fizeram um trabalho tão massa para mim, um atendimento tão bom com o cliente meu. O cliente me deu o feedback, eu peguei esse feedback, não, o mérito não é meu, o mérito foi das meninas que atenderam ele. Aí eu peguei aquele áudio, mandei no grupo da empresa nacional e mandei no privado para a coordenadora e para o gerente delas. Cara, essa menina ligou para mim chorando. Olha isso. Cara, a gente é tão maltratado aqui, as pessoas vêm com tanta pedra, porque até isso. Aí ela falou, por que você veio? Não, porque eu entendi que eu já passei isso lá. Eu fiz eu já maltratei gente por telefone. Então eu comecei a elogiar as pessoas ou tratar bem. Se ela não me tratou bem, eu não vou fazer com a mesma forma. Incrível. Exato. Eu Isso só quando absorvo você e entende de quebro. gente, você começa a Exato. fazer nessa direção. Aí eu quebro. E Aí Gerão Opa, desculpa. Não, Everton. Gerão, Ó o planejador. Opa, desculpa. O executor nem viu o que o cara tava falando, né, Eu mano? achei que tinha planejando terminado. aqui para fazer não uma termine pergunta. esse Eu queria falar que, principalmente a gente está aqui na frente do livro, né? Que tem várias pesquisas e muitas das pesquisas elas são feitas por analistas. É isso? A minha noiva, por exemplo, Letícia, beijo. Amanhã tem. Olha o Brucutu falando. É o Urucutu. Tem um pouquinho ainda. Ela tá fazendo doutorado, né? Então, em oceanografia, e ela pega umas planilhas que eu fico tonto de olhar as planilhas rodando de um lado pro outro, E ela tá entendendo tudo. E ela tá entendendo as coisas acontecendo e programação e, caramba, se dependesse de mim, essa pesquisa não saía. É isso. Pesquisa de comunicador é mais ou menos isso aqui, ó. Vai dar isso aqui, mas como é que você sabe? Não, tô sentindo, é isso aqui, ó. Confia no pai. Confia no pai. Eu Confia no falei pai. com 3 ali e esse Falei- é o resultado. Falei com 3, ó, 2 amigos meus. Não, os caras entendem, pô. Joga partida de futebol, os caras entendem, É isso mesmo. Cara, eu queria dizer assim, ó. 10 mil pessoas, se eu pusesse 10 mil juntos, acho que vocês não têm noção do que é a gente botar 10 mil pessoas juntas. Então, queria, Heverton, agradecer profundamente. Queria agradecer, Agner, profundamente. Quero, leva minha gratidão ao pessoal da Next, Com toda a certeza, equipe da Next, com ao certeza. Bruno, ao Evandro, né? Leva eles todos lá, ao Tarcísio, leva eles Obrigada. todos lá. E, cara, Gilberto, obrigado. Muitas pessoas comeram. Desculpa cagar o dia de vocês. Uma veio correndo pra cá, 3 cancelaram passagem. E eu sou planejadora. E olha só, rapaz. E ainda, parabéns por sendo planejadora, se conhecer e estar aqui. Mas eu queria dizer que, cara, eu tenho muito orgulho do que vocês fizeram. Então, e você, Five, se chegou até agora, até aqui, esse finalzinho do podcast, parabéns por isso, por prestigiar
curte o episódio, assina o canal e eu vou deixar para vocês aqui embaixo, ó, o contato de cada um deles aqui embaixo, na descrição, né? Da Nexus, da barbearia, do Agner, da representação, do Heverton como coach. Eu vou deixar aqui embaixo do episódio todos os contatos para vocês que clicarem, seguirem, irem lá na rede deles, darem parabéns pelo que eles fizeram. Obrigado. Tamo junto. Muitas pessoas comerão pelo que vocês fizeram. Ah, e do livro, Jerônimo, eu posso comprar o livro? Então, cara, o livro ainda está em pré-lançamento. Já tem algumas livrarias, mas ele está sendo distribuído gradativamente. Vai ter no Brasil todo, em todas as livrarias. Eu vou deixar um link para você aqui embaixo também, caso você queira comprar. 100% do direito autoral é doado ao combate à fome infantil. Se você comprar também, você vai doar 5 pratos de comida, né? Dependendo do valor que você comprar o livro. Todo o direito autoral é ao combate à fome infantil. Um abraço pra vocês, a gente se vê por aí ou no próximo episódio. Um abraço e vamos! Tchau!